Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendize. Bom dia e bom dia a quem nos acompanha em casa. Hoje celebramos a festa de Pentecostes, a descida do Divino Espírito Santo sobre os apóstolos e Maria reunidos no cenáculo. Celebremos esta festa tão importante, tão grandiosa para a Igreja, o início da Igreja. O Jesus Cristo não nos abandonou, enviou o Espírito Santo, para continuar a guiar-nos e orientar-nos. Enviamos uma saudação para todos os que estão em casa a acompanhar-nos, de modo especial os doentes, e celebramos esta Eucaristia na Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, no Ontário, Canadá. E somos uma igreja, como tantas outras que há pela imigração, que foi construída a partir do sonho, da vontade, da união, do trabalho, do sacrifício e, sobretudo, do testemunho da fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa. Quero agradecer a todos os que se foram embora. Portanto, nós começamos a estar saturados e precisamos de vir à igreja. E eu agradeço do fundo do coração a todos aqueles que sentiram que deveriam sair para cumprir as normas que as nossas autoridades nos deram. Não foi nem o Sr. Bispo, nem foi o Sr. Padre que as fez, foram as autoridades. Nós não sabemos se estão bem, se estão mal. Não nos é permitido julgar se estão mal, se estão bem. Temos que cumprir. Portanto, eu agradeço a todos aqueles que foram embora para cumprirmos as regras e em caridade, em amor ao próximo, porque somos a Igreja e quem acompanha em casa certamente também sente vontade de vir, porque estamos com necessidade de nos encontrar, estamos com necessidade de celebrar a nossa fé todos, e com gestos de caridade também este gesto de ter que sair, ter que ir embora, para cumprirmos as regras das autoridades, que não sabemos se estão bem, se estão mal. Não é isso que nos é permitido julgar. Não sabemos. Nós, a nossa igreja é tão grande, 10 pessoas, não é nada. Vamos então pensar os nossos pecados e pedir perdão das nossas faltas. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós seja o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos.
Deus do Universo, que no mistério do Pentecostes santificais a Igreja, dispersa entre todos os povos e nações, derramai sobre a terra os dons do Espírito Santo, de modo que também hoje se renovem nos corações dos fiéis os prodígios realizados nos primórdios da pregação do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os apóstolos estavam todos reunidos no mesmo lugar. Subitamente fez-se vir, vindo do céu, um rumor semelhante a forte rajada de vento, que encheu toda a casa onde se encontrava. Viram então aparecer uma espécie de línguas de fogo que se haviam dividindo, e pôs-se uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito. Residiam em Jerusalém judeus e piedosos, procedentes de todas as nações que há debaixo do céu. Ao ouvir aquele ruído, a multidão reuniu-se e ficou muito admirada, pois cada qual os ouvia falar na sua própria língua. Atônitos e maravilhados diziam: não são todos galileus os que estão a falar? Então como é que os ouve cada um de nós falar na sua própria língua? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotâmia, da Judeia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panífilia, do Egito, das regiões de Líbia, vizinha de Cirene, colonos de Roma, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, ouvimos proclamar as nossas línguas as maravilhas de Deus. Palavra do Senhor.
Aleluia, 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 aleluia. Vinde, ó Espírito Santo, vinde, amor ardente, acendei na terra vossa luz fulgente. Vinde, Pai dos pobres, na dor e aflições, vinde encher de gozo os nossos corações. Bem-lemo em todo o momento, habitando em nós, sois o nosso alento. Descanso na luta e paz, e na paz encanto. No calor sois brisa, conforto no pranto. Luz de santidade, que no céu ardeis, abrasai as almas dos vossos fiéis. Aleluia, aleluia, aleluia. Sem a vossa força e favor clemente, nada há no homem que seja inocente. Lavai nossas manchas, a aridez regai, sarai os enfermos e a todos salvai. Abrandai durezas para os caminhantes, animai os tristes, guiai os errantes. Vossos 7 dons concedei à alma do que em vós confia, virtude na vida, amparo na morte, no céu alegria. Aleluia, aleluia, aleluia. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas da casa, onde os discípulos se encontravam com medo dos judeus, veio Jesus, colocou-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. Jesus disse-lhes de novo: a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados, e àqueles a quem os retiverdes, serão retidos. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, neste dia de Pentecostes, no dia do Espírito Santo, permitam-me que mencione os irmãos que partiram na nossa comunidade, Our Lady Fatima Church, na cidade de Kingston, desta semana 17 a 23 de maio, ao longo dos anos. Em 1989, Maria José Raposo. Em 1994, Maria José Rodrigues Ponte. Em 2005, José da Costa. 2017, Teodorico de Matos. E também mencionar os pais e familiares de António e Almerinda Mendes, que foram embora por causa do número das 10 pessoas, a quem nós agradecemos e, portanto, certamente acompanham-nos em casa através da internet. Nós hoje celebramos o dia de Pentecostes. Estamos no sagrado dia de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa.
O sentido profundo desta festa vem do alto. Hoje o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos no cenáculo e a Igreja inicia a sua missão pública. O sentido da Páscoa, da ressurreição de Jesus, realiza-se ou concretiza hoje a plenitude do sentido. Deus não nos abandonou, mas continuou-nos a guiar. A festa de ontem, do domingo passado, da ascensão do Senhor, o Senhor subiu ao céu, mas não nos abandonou, enviou o seu Espírito. É um mistério que celebramos hoje. Um mistério que nós, ao longo dos anos, tão bem temos, penso que com tanto sentido, com tanta procura, com as domingas, com as celebrações de familiares do Divino Espírito Santo, e este ano, mais uma vez, não pudemos realizar por causa da pandemia. Hoje encerramos o tempo pascal. 50 dias que a Igreja celebra como se fosse um só dia. Glorioso, a ressurreição do Senhor. É o Senhor ressuscitado que envia o Espírito Santo, que o Pai derramou sobre ele, que hoje nos doa o seu Espírito. O dom do Espírito é o fruto excelente e principal da Páscoa de Cristo. É o Espírito que nossos pecados são perdoados. É no Espírito que o fruto da paixão e morte de Cristo nos é dado. É no Espírito que fomos transfigurados à imagem de Cristo Jesus. Sem o Espírito Santo, de nada valeria para nós tudo quanto Jesus por nós disse e fez. Nós temos consciência que somos guiados pelo Divino Espírito Santo. Ao longo da história da Igreja, ao longo da história da salvação, muitos acontecimentos houve parecidos com os do tempo de hoje. A falta de fé, imposições à Igreja fora daquilo que Jesus Cristo nos ensinou e nos recomendou, mas o Espírito Santo nunca faltou à sua Igreja. E nós somos a Igreja do Divino Espírito Santo. Mas temos que fazer uma escolha, ou guiar-nos pelo mundo, ou guiar-nos pelas coisas do Espírito. O próprio Jesus tinha preparado os seus apóstolos para a vinda do Espírito Santo, aparecendo a eles várias vezes após a ressurreição. Antes da ascensão ao céu, pediu que não se afastassem de Jerusalém, mas que aguardassem que se cumprisse a promessa do Pai. Diz nos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 4 e seguintes. Jesus pediu aos apóstolos para que não saíssem de Jerusalém enquanto não viesse o Espírito Santo. Solicitou que permanecessem juntos para que pudessem receber o dom do Espírito Santo. E eles reuniram em oração com José Maria no cenáculo à espera do acontecimento prometido. Nos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14. Santo Agostinho, resumindo este dia que nós hoje vivemos, diz: aquelas línguas faladas pelos que estavam repletos do Espírito Santo prefiguram a futura Igreja, que haveria de se difundir entre as línguas de todos os povos. Foi o primeiro sinal de que a Igreja era católica, era para todos os povos, para todo o mundo. De facto, após o dilúvio, a soberba dos homens construiu uma torre elevada contra o Senhor, e o género humano mereceu ser dividido em línguas diversas, começando cada povo a falar sua língua para não serem. Os homens fazem projetos de divisão. Deus, com o seu Espírito, faz projetos de união. Aquilo que nos separa não é a língua, mas são as atitudes.
as atitudes do espírito de amor e as atitudes do mundo, falta de amor. Os membros dispersos do género humano, como membros de um único corpo, voltam a ser unificados na única cabeça que é Cristo, fundidos na unidade do seu santo corpo pelo fogo do Espírito. As línguas próprias de cada povo se tornaram comuns, começando a ressoar pelo mundo inteiro a pregação do Evangelho. Nós, atualmente, vivemos um fenómeno chamado globalismo, em que alguns se sentem importantes, políticos, querem que tudo seja igual. Tudo igual. Mas não nos explicam como, nem porquê, por nada. Eles decidiram que era assim. Este projeto, mais uma vez na história, não vai unir, vai dividir, vai criar muitas vítimas, porque não é feito no amor que o Espírito anuncia. É feito de outro tipo de projeto, não no amor que Jesus nos veio trazer e que veio colocar o selo do Espírito Santo. É um projeto medonho que nem sequer se pode falar. Ninguém sabe o que é isso, mas estamos debaixo desse fenómeno, de um fenómeno que muita gente, e sobretudo muitos jovens, vão reagindo, aqueles que vão tomando consciência, e nós também temos que despertar. Os homens raramente têm projetos de unidade, de amor, têm projetos de divisão, de morte, projetos de destruição. O Espírito veio trazer uma chuva de carismas, rios de bênçãos, que irrigaram todo o deserto e toda a terra árida, a fim de renovar a terra, como diz São Leão Magno. A Igreja que nasce no Pentecostes não constitui uma comunidade particular, a Igreja de Jerusalém, mas sim a Igreja Universal, que fala as línguas de todos os povos, como diz o Papa Bento XVI na festa do Pentecostes em 2008. A Igreja, com o Espírito, fala a língua de todos os povos. E não são as línguas que nos afastam, que nos separam. O que nos separam são a falta de amor, a falta de caridade, a falta de respeito pela dignidade humana, a falta de projetos de crescimento humano. Neste mês de maio, supliquemos à Virgem Maria, que estava presente e rezava com os apóstolos no cenáculo, para sermos sempre mais fortalecidos na fé pela força do Espírito Santo, e saibamos pedir com frequência: envia, o Senhor, o teu Espírito e renova a face da terra. Amém. Creio só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo, e no seio da Virgem Maria se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor, que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica,
professa o batismo para a remissão dos pecados e espera a ressurreição dos mortos e a vida no mundo que há de vir. Amém. Coloquemos com humildade diante de Deus neste dia de Pentecostes as nossas preces. Rezemos por todos os doentes, sobretudo aqueles que estão com pandemia e a viver momentos difíceis, por todas as famílias, sobretudo muitas das que estão perdendo os empregos, para que o Senhor ajude a todos, dê paz ao mundo, nos ajude a Igreja a orientar-se pelos princípios do Divino Espírito Santo, os princípios do amor. Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Concedei-nos, Senhor nosso Deus, que o Espírito Santo, segundo a promessa do vosso Filho, nos revele plenamente o mistério deste sacrifício e nos faça conhecer toda a verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte. Hoje manifestaste a plenitude do mistério pascal e sobre os filhos de adoção, unidos em comunhão admirável ao vosso Filho unigênito, derramaste o Espírito Santo, que no princípio da Igreja nascente revelou o conhecimento de Deus a todos os povos da terra e uniu a diversidade das línguas na profissão de uma só fé. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra e com os anjos e os santos proclamam a vossa glória, dizendo numa só voz: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Ó Sana nas alturas, bem em nome do Senhor, ó Sana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia santíssimo do Pentecostes, em que o Espírito Santo se manifestou aos apóstolos em numerosas línguas de fogo, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo:
Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos, no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Mike Mahal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos, cujos nomes pronunciamos e que adormeceram na esperança da ressurreição. Todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, cada dia, nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, deu-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor seja sempre convosco. Felizes nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Senhor.
Oremos. Senhor nosso Deus, que concedeis com abundância à vossa Igreja os dons sagrados, conservai nela a graça que lhe destes, para que floresça sempre em nós o dom do Espírito Santo e o alimento espiritual que recebemos nos faça progredir no caminho da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós no próximo domingo vamos ter o take-out, portanto, para quem está em casa. Eu estive a ver que são bastante pessoas que nos estão a acompanhar, muito obrigado. E obrigado pelas inscrições e pela amizade expressa de estarem connosco. Portanto, vamos ter um take-out. Isto significa muito trabalho, muito sacrifício das pessoas que vão trabalhar, mas que o Espírito Santo abençoe. Portanto, já é conhecido. E também vamos enviar, a Comissão vai enviar para casa os envelopes tradicionais e pedimos a todos que o favor, a amizade, até parece mal eu falar nisto, porque na nossa comunidade há uma generosidade muito grande, portanto, mas às vezes há um ou outro mais distraído, mas a comunidade não precisa que eu relembre, porque há sempre muita generosidade e, portanto, só tenho que sublinhar e realçar a amizade e a estima da comunidade toda pela Igreja. Portanto, mas nós só lembrar que vamos enviar os envelopes para participar na festa, que deveria ser deste mês de maio, Nossa Senhora de Fátima, que celebramos este ano 41 anos da inauguração da nossa Igreja. E no ano 40 e no ano 41 não pudemos nem fazer procissão. A imagem que chegou em 1963, eu na carta lembro isso, e desde esse ano nunca tínhamos parado a fazer a procissão, missa, etc. Só a pandemia obrigou-nos a parar. Muito obrigado. Agradecer do fundo do coração a todos aqueles que se foram embora, para cumprirmos as regras. Mas nós portugueses, que vivemos muitos anos em ditadura, habituámos-nos a interpretar as regras de uma certa forma, que é aquilo que o Sr. Agudinho estava a dizer no início da Eucaristia. Nós entendemos as regras, mas isto faz parte da nossa mentalidade, da nossa estrutura portuguesa, que é uma honra. Portanto, se ninguém vir, não faz mal. Não é assim. Os mais novos já não entendem isto, mas é a nossa própria estrutura mental que nós fomos criando ao longo de gerações e gerações e que os mais novos não entendem. E esperemos que eles não venham a entender no futuro, mas parece-nos que as coisas estão para voltar. Como tal qual. As coisas estão para voltar. Rezemos a Deus que não voltem, mas esta mentalidade, todos nós, eu também sou filho do povo português e também tenho um bocadinho esta mentalidade. As autoridades, sim, mas nós cá, portanto, foi uma estrutura que nós mentalmente, durante muitos anos, fomos criando e certamente as autoridades do Canadá compreendem-nos, entendem-nos, porque há coisas que ficam. Os mais novos, os filhos, os mais que já cá nasceram, não entendem isto. Esperemos que não venham a entender, mas os sinais são de que vão entender. Mas pronto, esperemos que não. Obrigado a todos, aqueles que participam connosco na Eucaristia. Obrigado mais uma vez, do fundo do coração, a todos aqueles que saíram. O Espírito Santo une-nos no amor. Estando aqui presentes ou não estando presentes, é o Espírito de amor que nos une. Não são as línguas, não é estes projetos globalistas que nos vão unir, nos vão tornar mais felizes. Aquilo que nos une é o amor. E nós hoje não ouvimos falar no mundo de amor do projeto de Jesus Cristo. Nós ouvimos falar de outros projetos e sabemos onde vão dar, todos ao longo da história, projetos bons, bonitos, mas nada funcionou. A todos bom domingo, obrigado pela vossa presença, obrigado por todos aqueles que que vão escrevendo na nossa página. Continuemos a rezar, continuemos unidos, mas no Espírito do Espírito Santo.
no amor. Todos bom domingo, vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe.